Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, você que era o meu convidado, agora já é presente aqui no nosso dia a dia, nas nossas entrevistas, nas pessoas que a gente traz aqui, nas histórias que essas pessoas trazem, histórias protagonizadas por elas mesmas, não tem outra definição a não ser a realidade, coisas enaltecedoras. Quanto nós já aprendemos aqui, eu com os meus convidados, vocês com toda a entrevista, com o bate-papo, com as convergências e divergências, enfim, só não congruências erradas. Tudo foi congruente, né? Pensamos, falamos o que pensamos e dizemos o que a gente pensa. Por aqui já passou tanta gente importante, assim como você, que não desgruda da gente, né? E você, eu diria que para nós é a parte mais importante, é que nos dá vida, que nos dá alento, que nos dá o oxigênio, porque audiência é vida. E vocês, meus queridíssimos telespectadores, meus seguidores, vocês são o meu oxigênio. Sem mais delongas, nem blá blá blá, hoje o negócio vai ferver por aqui. Nós estamos trazendo dois grandes profissionais do direito, né? De um lado, o Leonardo Félix Souza, que ele é advogado, fundador da Félix Advocacia e Consultoria Jurídica, especializado na área do direito civil, na área do direito imobiliário, na área do direito da família e do direito sucessório. O cara conhece tudo sobre esse assunto. Do outro lado, mas não é um debate, tá? A doutora Ellen Lírio Rodrigues de Oliveira, advogada, titular do 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da cidade de Alagoinhas e tabelionato de protesto de títulos no período de 2003 a 2017, tá? Especialista em Direito Constitucional, titular do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador. A dupla hoje aqui tá muito bacana. Hoje é dia, hein? Meus queridos doutores, eu quero agradecer imensamente a gentileza de vocês atenderem o nosso convite e estarem aqui para a gente bater um papo neste dia maravilhoso. Obrigado, Léo. Obrigado, Ellen. Obrigada. Pois é, doutor Félix, doutora Ellen. Eu quero começar perguntando uma coisa extraordinária. Eu quero falar sobre ITIV ou ITBI. Qual a diferença de um e de outro, doutor Léo? Vamos lá. O ITIB e o ITIV, o ITBI e o ITIV, basicamente são dois tributos. Você está falando, um é o Imposto de Transmissão Intervivos e o outro você está falando de Imposto de Transmissão de Bens, e agora me faltou o final da sigla, mas aqui na Bahia ele é chamado de ITD, que é o Imposto de Transmissão e Doação. Cada um incide em situações distintas. E, basicamente, a gente vai falar aqui do ITIV, que é a transmissão intervivos, quando você faz um negócio jurídico, entre vivos, claro, para que você faça uma transmissão de propriedade imóvel. Você faz a sua compra e venda, ele vai incidir um percentual dessa compra e venda, vai ser o cálculo do imposto. E o ITBI, que é o ITD, ele é um imposto que é chamado de Imposto de Transmissão e Doação. Ele é calculado em cima de uma doação, é um negócio jurídico feito entre vivos, e ele é um imposto de transmissão pós-mortem. Então, o que acontece? No caso de um inventário, quando há a transmissão de bens, um dos tributos que você tem que pagar dentro do inventário é o ITD. E você vai ter também, dentro de cada negócio jurídico específico, o que você vai pagar, a gente chama de emolumentos cartorários. E aí isso vai variar de acordo com o valor do negócio, de acordo com aquilo que o negócio vem repercutir, vem representar. Muito bem, doutora Ellen. Qual é o papel? O que é o cartório de registro de imóvel? Qual é o seu papel? Então, excelente pergunta. Mas primeiro eu queria saudar os dois, né? Tanto a Ailson, que é um excelente comunicador, como Você veja a elegância de uma mulher e eu já comecei respondendo pergunta, né? Não, eu preciso saudá-los e preciso, sobretudo, agradecer o convite e a oportunidade.
Porque poder trocar ideias com pessoas do nível de vocês é algo que agrega demais, né? Eu acredito que o meu papel aqui vai ser só de esclarecimento. E para isso é que vim, né? Você pergunta o que é um cartório de registro de imóveis? Sim, qual é o papel dele? Pois bem, é um papel importantíssimo, né? No registro de imóveis é o local onde você vai promover os atos de registros referente à propriedade imobiliária. É o cartório que vai garantir para você e para todos os cidadãos um direito fundamental que está lá na Carta, né, Constituinte de 1988, que é o direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito fundamental. Então, nós ali no cartório praticamos diversos atos, né, nós chamamos assim, atos de registros, que são destinados a garantir essa propriedade, a proporcionar a você que é proprietário de imóveis a possibilidade de você dar esse imóvel em garantia, levantar dinheiro. Então, é também o cartório de imóveis um grande propulsor da economia, né? Muito bem, doutora Ellen. Pensando na nossa cidade do Salvador e tantas outras com este modelo, no período do descobrimento, as primeiras capitais, as primeiras cidades, e elas cresceram desorganizadas, né, desordenadas, vamos dizer assim, no que tange a sua arquitetura. Salvador é uma delas. E esses imóveis que ainda não têm o registro, estão por aí, o cartório faz um apanhado, uma pesquisa para, diria, entre aspas, coercitivamente registrá-los e dar posse para quem tem direito? Ou eles ficam aí só quem procura o cartório que resolve? Então, ó, essa sua colocação a respeito da origem, né, dos imóveis e até da origem histórica de Salvador, ela é muito relevante no nosso contexto, no contexto econômico, sobretudo da Bahia. Falando de Salvador, eu posso trazer para você aqui a informação de que é um município que, em termos de registro, em termos de formalização dos imóveis, né? Porque quando você leva um imóvel para o cartório de registro, aí sim você vai ter a propriedade formalizada. Mas aqui em Salvador, infelizmente, ainda não há a cultura do registro. De modo que nós temos cerca de 70% do nosso município irregular. E quando eu falo em irregularidade, é todo tipo de irregularidade que você possa imaginar. Seja a questão da propriedade não estar ali, né, assegurada, registrada no cartório, seja a construção que o cidadão levanta, que não é levada também a registro. Por quê? Porque normalmente eles não cumprem as normas do município referente às construções, e são normas todas muito importantes. Por quê? Porque a gente vê uma situação de qualquer desastre natural, né? O que acontece? Casas vão ao chão, imóveis que desabam, e isso é reflexo de quê? De uma falta de política pública, né, na conscientização da importância de se observar a legislação em torno dessa questão da moradia, e também da própria cultura de construir de forma irregular, né? Os imóveis vão sendo construídos sem observar aqueles requisitos que, muito embora muitos dizem que são requisitos chatinhos, mas não, eles existem para garantir a solidez das edificações, para garantir que o espaço de convivência seja um espaço saudável, né? Então, o que acontece aqui são casas em cima de casas, não se respeita o meio ambiente, acontece invasão em áreas de preservação, e tudo isso colabora, né, num contexto de irregularidade que fatalmente desborda nessas situações, né? Não imaginei, doutora Ellen, que fosse tão grande esse percentual de imóveis ainda irregulares, né? 70% é algo muito, muito significativo, né? 70% dos imóveis da cidade de Salvador ainda não estão regularizados. Assim, a gente pensando bem, eu acho que esse 70% está mais concentrado nessas áreas de invasões, etc e tal, ou em áreas nobres também tem esse tipo de irregularidade? Aí que tá, Wilson. Por mais incrível que pareça, a irregularidade ela está presente em todos os segmentos, né, as classes sociais, sejam aqueles mais abastados, sejam nas invasões. E a irregularidade começa, como ele disse também, na cultura, a questão da cultura, né? É muito recorrente a gente ver pessoas que têm ali a sua propriedade, mas elas se acomodam, né? Não levam isso ao registro, não atualizam as informações do imóvel. Então, o cidadão tem ali uma casa, passam os anos, né? Ele tem filhos, ele constrói. No que ele constrói mais um pavimento para o filho morar,
ele já mudou aquela casa. Então, ele deveria regularizar formalizar. E aí vai crescendo e aí continua e se perpetua a informalidade. E aí, um belo dia, como é uma questão que é natural da vida, né, vem a óbito. No que vem a óbito, os herdeiros, então, entram na posse desse imóvel, no estado em que ela se encontra, ou seja, com bastante irregularidade documental, registral, e isso vai se perpetuando, de modo que, quando chega para resolver, aí chega um determinado momento, quero vender, o herdeiro quer vender. Quando ele vai no cartório, ele tem uma série de procedimentos para ser feitos, né, que ele deixou de fazer por falta de cultura mesmo de registro ou até por falta de assessoria jurídica, né, porque todo esse tipo de circunstâncias, as circunstâncias naturais da vida, seja quando você casa, que você escolhe um regime de bens para ali dividir com seu cônjuge, seja quando você estabelece um negócio, pede um empréstimo, você vai estar utilizando do seu imóvel, ou mesmo numa situação de divórcio, onde que se partilha, também no inventário, né? A pessoa que falece deixando bens imóveis, tudo isso precisa ser regularizado. E o que a gente vê na prática é que poucas pessoas se socorrem dessas formalidades, né? E acaba gerando um pouco de dificuldade mesmo na hora de resolver a situação, porque existe um passado muito grande de informalidade. Verdade. Belíssima informação e muito profunda. Quero agora voltar para o doutor Léo. Me permita só fazer um acréscimo. Na verdade, não é um acréscimo, mas é chamar a atenção a um ponto relevante de tudo que foi muito bem dito aqui por Ellen, é que num processo de regularização fundiária, além da atuação do oficial do registro, que não chama de tabelião, quando o correto é oficial de registro de imóveis, e além do advogado, no então ela não é uma tabeliã, não, ela é uma oficial de registro registro de imóveis. Exatamente. Muito obrigado, Perfeito. doutor Léo. A gente tem por mau costume chamar dessa forma, mas o correto é esse. E em acréscimo ao que disse, é necessária também a participação de outros profissionais para que seja feita essa regularização fundiária. Então a gente poderia falar aqui de um arquiteto, a gente poderia falar da necessidade de um engenheiro, da emissão de um laudo específico, e tudo isso assessora o trabalho do advogado quando ele submete ao ofício de registro para que seja feita de forma regular para que seja feita de forma regular a regularização fundiária, até, perdão pela redundância, para que seja regularizado aquele determinado imóvel. Então, a gente depende do trabalho acessório desses outros profissionais, não menos importante, mas complementar ao trabalho que fazemos para que você tenha uma propriedade imóvel devidamente regularizada. Doutor Leonardo, essa sua retórica é muito bonita, muito bacana, muito profunda, muito técnica, muito profissional, muito científica, eu diria até. Mas e aí, doutor? Como a doutora Ellen falou aqui há pouco, 70%, algo em torno de 70% dos imóveis da cidade do Salvador estão irregulares. Agora, olha que coisa linda o senhor falou aí. Tá bom, eu sou leigo, eu sou um cidadão que comprei um imóvel num bairro popular, juntei lá meu dinheirinho, juntei com a família, comprei um imóvel num bairro popular que eu não sei procedência de terreno, que eu não sei de documentação, fiz um contrato de compra e venda. Mas como a doutora Ellen falou, eu quero deixar tudo direitinho, que eu estou me casando, eu quero regularizar. Aí eu procuro um advogado. O cara me fala, tudo você falou aqui, eu falo, como? Que? Não é por isso que eu desisto, não poderia ser mais fácil. Na verdade isso faz sim o interessado desistir quando ele vê a complexidade que é você atuar para você poder regularizar essa propriedade. E como a própria Ellen disse, é algo de que à vista da lei, atualmente, você não pode deixar de cumprir esses requisitos. A gente, infelizmente, ou melhor, felizmente, não pode sair atropelando e fazer essa regularização de qualquer jeito e submeter isso ao ofício de imóveis e ele emita uma escritura. Existe toda uma responsabilização em cima disso. E aí eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Antes de fazer essa regularização, nós precisamos que o engenheiro emita um laudo. Se o engenheiro emite um laudo, ele está me dizendo que aquela habitação, ela efetivamente pode ser construída daquela forma e ser segura. E isso é uma informação que nós, enquanto advogado, não temos. Precisamos desse assessoramento para que uma das características seja essa, vá ser submetida para o oficial de registro e ele possa, de fato, reconhecer de forma segura
que aquilo pode ser feito assim. É complexo, mas é o que diz a lei. E, talvez até para trazer como um alento, já existe estudo na mudança para o nosso próximo Código Civil, chama Código Civil de 2025, mas que ainda está em fase de elaboração, de ser diminuída essa complexidade. Mas isso ainda é estudo do legislador e a gente não sabe efetivamente em que ficaremos. O que será o final dessa nova história que teremos aí para poder seguir com essa questão da regularização imobiliária. Muito bem. Voltando aqui para a doutora Ellen. Olha só, a coisa é linda, dita, né? Falada, né? Mas eu estou aqui angustiada porque eu preciso divergir dos meus colegas. Tanto do Léo, em algum aspecto, né, do que ele coloca que a regularização, né, de imóveis é algo muito complexo. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Eu vejo a regularização de imóveis como sendo algo multidisciplinar, né, por conta mesmo do que se busca. Quando você busca ali formalizar e regularizar o seu imóvel, você precisa entender que ele precisa cumprir uma determinada função social, ele precisa estar inserido em um contexto urbano saudável, né? Então, você não pode construir de forma a invadir o espaço do vizinho. E tudo isso são submetidos a normas, tanto do município, que tem normas de edificação, de parcelamento do solo urbano, e precisam ser observadas. E eu não vejo isso como sendo uma complexidade. Eu acho que isso, na verdade, é importante. E, dado o grau da importância, eu vejo isso como sendo, assim, o mínimo para o que você vai alcançar quando você regulariza um imóvel, né? E aqui a gente está falando de regularização, eu imagino que seja de uma casa, de uma construção, mas existem muitas formas de você regularizar e existem diversos tipos de irregularidades. A gente pode ter a irregularidade com relação à propriedade do imóvel, pode ter a irregularidade referente à seção física, que é a construção em si, né? Então, o cidadão, ele tem ali o terreno escriturado, mas ele não tem a casa dele, que a gente chama averbada no cartório. Ele construiu, mas ele não averbou. Por quê? Porque ele construiu sem a licença do município. Ele não obedeceu na construção dele os parâmetros municipais, né? E o município, ele estabelece, através de suas leis, quais são esses parâmetros, que, como o Léo bem trouxe, né, são parâmetros que são avalizados por engenheiros, por arquitetos, por profissionais técnicos que vão garantir que aquela edificação seja sólida. Então, você pode regularizar a questão da propriedade, pode regularizar a seção física, né? Pode regularizar um imóvel também no que diz respeito à eventual constrição que exista nele. Você tem ali a sua casa que está ok, regular, passada no seu nome, porém, de repente, vem lá e entra uma penhora, uma constrição judicial, e você vai precisar regularizar essa situação. Então, são muitas as formas de se regularizar e são muitos os caminhos. Nem todos eles são complexos. Eu vejo que são multidisciplinares. E de concordar, e de fato a interdisciplinariedade é fundamental. Isso, a gente precisa de muitos profissionais. E o jurídico, né, o profissional do advogado, ele é importantíssimo para poder ele trazer para o cidadão que não tem esse conhecimento jurídico, né, a importância dele estar ali, fazendo aquele processo todo de modo que ele alcance o objetivo dele esperado, que é ter a propriedade dele ali regular. Eu vou voltar a esse assunto com a senhora. Eu quero agora falar com o doutor Léo, ainda nesse assunto, o seguinte. Ela falou ainda há pouco em penhora, né? Sim. Existe dentro da lei, é legal penhorar um único imóvel que serve de residência para alguém em caso de uma dívida, seja lá qual for a dívida? Vamos lá. A gente vai falar aqui agora da questão da penhora do que se chama bem de família. Sim. Hoje, até o presente momento, nós temos que o bem de família ele é impenhorável, salvo em duas possibilidades. No eventual cobrança de dívida de condomínio e no eventual cobrança de dívida de IPTU. E como funciona esse procedimento da penhora em si? Você vai ter uma demanda judicial, em que essa demanda judicial haverá um título justo, uma sentença, a qual vai determinar que seja realizado um pagamento, e, em caso deste pagamento não vier a ser realizado de forma voluntária, uma das medidas de execução daquele credor, ou seja, a busca por receber aquele crédito, a busca pelo seu direito, é de realizar a penhora num determinado imóvel. E, realizada essa penhora, o juiz vai encaminhar uma ordem para que o oficial de registro de imóveis
anote na matrícula daquele imóvel a existência de um processo judicial no qual aquele imóvel passou a ser garantia para o adimplemento de um débito no valor de tanto naquela determinada data. E esta averbação, esta anotação que é feita, depois ela pode ser cancelada ou pelo pagamento, informação judicial, ou por uma outra decisão judicial que, por qualquer motivo que venha a ser alegado e acolhido pelo juízo, determine assim que seja realizado o que a gente chama de desconstituição da penhora. E no caso desse imóvel que está aí por ser penhorado ou não, dependendo dessas nuances aí da lei, esse imóvel ainda esteja hipotecado, ele esteja alienado a um banco, a uma administradora de consórcio, etc. e tal. Como fica nessa situação? Fica da seguinte forma. Vamos imaginar que este bem ele responda por uma série de débitos. Então, o que é que ocorre? Neste caso, eu vou pegar especificamente a alienação fiduciária que você colocou para mim, seria a hipoteca. A antiga hipoteca hoje ela é feita através de contrato de alienação fiduciária, que também tem lá registrado na matrícula, tal qual se faz com um imóvel, que a gente chama de com um veículo, o famoso gravame. Então é realizado um gravame na matrícula do imóvel e esse gravame já estando lá existente previamente, quando da realização desta penhora, para que esse processo siga, o juiz responsável por determinar aquela penhora, ele notifica esse credor fiduciário que fez essa primeira anotação e informa ele para que, quando de uma eventual alienação deste bem imóvel, ele passe também a receber o crédito ao qual ele faz jus. Então, aquele valor responderia pela quitação desse débito perante o alienante e também pela quitação do débito daquele que veio a realizar aquela determinada cobrança. Então não existe a possibilidade de um imóvel alienado, vamos fazer aqui dar valores para ficar mais fácil o entendimento. Sim. O imóvel custa R$500 mil, tá? E ele tem um débito de 200, portanto, aí ele tem um saldo de 300 caso seja vendido para quitar. Nessa situação, o juiz pode determinar a venda pelo valor normal, valor venal, que é 500 mil, e já pagando a quitação da alienação, que é 200 e 300, essas possíveis débitos. O caminho seria esse, a alienação do bem, o levantamento de valores, a quitação do crédito do alienante e depois a quitação ou a eventual quitação do débito que é objeto da cobrança. Mesmo que esse imóvel seja único na vida do cidadão e seja a moradia dele atual? Leia-se, em caso de cobrança de taxas condominiais e de IPTU. Agora, doutor Léo, me desculpa que já é uma coisa minha, né? Quer dizer, por favor, se o cidadão tem um débito, doutora Ellen, com uma empresa qualquer que ele comprou um objeto qualquer, né? E essa empresa ele está inadimplente. A empresa não tem como receber, teria como entrar na justiça para leiloar o imóvel dele, não pode. Mas a própria justiça pode, porque eu quero dizer o Estado, né? Sim. Então, se deve IPTU, eu, prefeitura, eu posso tomar dele e botar no meio da rua. Eu, Estado, eu boto no meio da rua. Mas se eu for uma empresa que vendia um produto para ele, eu não posso tirar. Mas eu, Estado, eu posso pegar o meu filho da minha terra, né? Diz, ó, eu sou Estado. Você está devendo IPTU, né? Sim. Eu vou te picar na rua, vou vender seu apartamento. Eu estou verbalizando isso. É duro, mas é a lei. É a lei assim que funciona, né? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a doutora Ellen aqui. Eu gostei até dessa ideia, né? Eu só não aprovo. Porque... Entre discordar e ter que adotar as regras do jogo, a gente adota as regras do jogo no campo prático e naquele campo legislativo a gente busca por algum determinado meio que isso seja modificado. Muito bem. Voltando aqui agora para a doutora Ellen, é notório, né? De vez em quando, os poderes municipal, estadual e federal, em suas instâncias aí, das suas responsabilidades, fazerem campanha, sobretudo a prefeitura, às vezes até o governo federal, em normalizar a documentação das pessoas, dos cidadãos, fazer até teste de paternidade, né? Tirar a primeira documentação, a própria Serasa às vezes faz aquela
aquela campanha para tirar seu nome do Serasa, os credores dão desconto de até 90%. Eles fazem um mutirão, né? Para resolver algumas pendências dos cidadãos quando eles estão precisando. Como a senhora me falou ainda há pouco, que cerca de 70% dos imóveis de Salvador ainda estão na informalidade, por que não existe esse movimento dos cartórios com a Prefeitura e o Estado para regularizar de uma forma mais simples, sobretudo para aquelas pessoas que têm um pouco conhecimento, pouca aquisição, pouco acesso, dizer, ó, seu imóvel é de 100 mil, você vai pagar 5 mil em 50 prestações e eu resolvo tudo. Esses 5 mil que eu vou cobrar dele, estão todos os impostos que o doutor Léo falou, né? Que ele não vai saber que imposto A, B, C, D, ó, 5 mil eu te deixo uma taxa única. Vamos dizer, o Simples Nacional. Eu fui muito prolixo na minha pergunta, mas a senhora entendeu que é inteligente. Entendi, sim, claro. E aí eu tenho uma notícia boa. Opa! Uma notícia boa, porque assim, já existe sim um movimento, sobretudo do Poder Público Municipal, para regularização de moradias de pessoas de baixa renda. Né? Existe sim. Hoje nós já temos instrumentos normativos que regulam o que a gente chama de REURB, que é a regularização urbana da propriedade imobiliária. Então, é uma lei que foi editada recentemente, né, em 2017, e que transfere para o município a possibilidade de ele trabalhar junto às comunidades e promover a regularização de grandes núcleos. Aqui em Salvador, a prefeitura atua muito nessa que você bem colocou, né, nessa faceta importante, né? Eles não se preocupam só com o cidadão enquanto pessoa para regularizar o documento, mas também se preocupam, como falei, né, com a questão do direito fundamental da propriedade. Então, em que consiste a REURB? A REURB, ela é um instrumento de regularização de propriedades imobiliárias de baixa renda. É um processo que tramita todo dentro do município. O município faz um levantamento cadastral daquela área, ele mapeia as unidades habitacionais existentes e, sinteticamente, né, ele vai ali entrevistar as pessoas que moram naqueles núcleos, nas casas, colher os dados de todas as pessoas, faz uma documentação técnica, faz um estudo de viabilidade, vê se os aspectos socioambientais estão presentes naquele núcleo. E, de posse de todas essas peças técnicas que são elaboradas por engenheiros, arquitetos, né, eles promovem, sim, o processo todo, né? E aí eles emitem lá um documento que se chama CRF, que é Certificado de Regularização Fundiária, com o qual isso é passado para o cartório e nós lá no cartório fazemos esses registros que são entregues à população. Então, ou seja, existe sim, nós já temos instrumentos legislativos, nós já temos o poder público atuando nisso. Aqui em Salvador, temos muitos exemplos de bairros, a Comunidade da Paz, uma grande parte ali do Nordeste de Amaralina também já teve regularização. Existem muitos bairros, sim, em que existe essa atuação do Estado preocupada em proporcionar ao cidadão, né, sobretudo aquele menos abastado, o sonho da casa própria. Né? Maravilha, isso é bom em todos os aspectos. Primeiro que o cidadão vai ter um documento da casa dele. Isso é uma conquista, né, para quem tem pouco acesso às coisas e a dinheiro e a condições. E, por outro lado, o Estado vai arrecadar mais porque elas passam a serem oficiais, então ela tem que pagar agora, coisa que ela não pagava. E a economia pode girar. A economia gira e gira bacana. Aquele cidadão que tem ali o imóvel dele, que é um mercadinho, ele já pode levantar crédito para investir no negócio dele. E, inclusive, fazer um consórcio, tá, de imóveis e levantar o dinheiro do seu próprio imóvel. Por isso que tem que estar arrumadinho, porque na hora de você ser contemplado no consórcio, você tem um crédito, mas para se apropriar dele, no seu próprio imóvel, ou um imóvel qualquer, esse imóvel tem que estar legalizado. E a doutora Ellen e o doutor Leonardo estão dando aqui os caminhos para que você possa pensar no futuro num consórcio. Pense nisso. Doutora Ellen, eu quero saber o seguinte, a senhora falou que isso é bom, que vai girar a economia. Sim. Uma pergunta que não me quer calar. Cartório de registro de imóveis. Ele é uma entidade pública? Para onde é que vai o lucro desse dinheiro, desse cartório, dos serviços cartorais, se é assim que eu posso chamar, que eu não sei bem?
Então, é mais uma pergunta muito, muito interessante. Sabe por quê? Porque a população ela desconhece completamente como funcionam os cartórios que a gente chama de extrajudicial. Antes de você explicar, eu vou dizer uma coisa que é muito difundida de forma equivocada. Além da tabeliã, é dito que é dona do cartório, o dono do cartório. Dono do cartório é o Estado. Mas o que é entendido pela população é que o oficial do registro ele é o dono do cartório. E aí eu vou deixar para que a amiga oficial do registro explique melhor, mas isso é uma coisa que no popular é o que se diz, é o que se ouve o tempo inteiro. Isso é tão... Desculpa, doutor Léo, te interromper. Isso é tão incoerente. É como se o governador fosse dono do Estado, Exatamente. o prefeito dono da capital e o presidente dono do país. Exatamente. E o oficial dono do cartório. Dono do cartório. O juiz dono do fórum e por aí lá vai. Mas depois da resposta da doutora Elly, que nós vamos ouvir agora, eu vou polemizar e passar uma para você ainda nesse assunto. Por Viu? favor. Pois bem, Ailson. Os cartórios extrajudiciais, eles atuam, né, em paralelo ao Poder Judiciário. Né? Nós atuamos em colaboração estreita com os poderes públicos. Atualmente, desde 1988, os cartórios extrajudiciais eles são privados. O que significa isso? Significa que a gestão toda do cartório ela é feita de forma privada. O Estado não gasta nenhum real com a manutenção daquele serviço ali. E como é que você vai ser, então, um oficial de registro ou um tabelião? Para você ser oficial ou tabelião, você precisa submeter a um concurso público. Mas é um concurso público que não vai dar a você, aprovado, um cargo público. Não é isso, certo? Quem é aprovado no concurso público de cartório, ele vai receber do Estado a delegação do serviço público. Então, a pessoa natural recebe a delegação do serviço público, ou seja, ele vai ficar encarregado de prestar aquele serviço público. Mas ele não é funcionário público. Não é funcionário público. E ele vai prestar aquele serviço de forma privada. Ele é quem vai montar toda a estrutura do cartório, contratar as pessoas que trabalham, comprar desde a mesa, uma caneta, o papel, a internet, a água, a energia, absolutamente tudo que existe dentro de uma estrutura de um cartório. Os tributos de CLT. Também, os encargos trabalhistas, o passivo social. trabalhista, tudo isso fica a cargo daquela pessoa natural que foi aprovada no concurso público, né? E o que nós fazemos? Executamos serviços públicos, que são todos serviços que têm as suas regras estabelecidas nas leis. Somos fiscalizados pelo Poder Judiciário e somos remunerados, que foi o que você perguntou, por o que o Léo falou logo no início, um valor que tem o nome de emolumento. O nome é esse. Emolumento é o nome que se dá ao tributo, porque o emolumento ele tem uma natureza de tributo, que é pago pela prestação do serviço no cartório. Tá? Esse emolumento, o cidadão, quando ele recebe lá o DAGE, né, que aqui na Bahia é DAGE, é um documento de arrecadação. Então, vai ter lá, vamos supor assim, Ailson, você vai pagar R$100 para fazer esse registro aqui. Desses R$100, Ailson, que é pago naquele valor, 47% é repassado direto para o Tribunal de Justiça da Bahia, que é o poder público delegante que nos fiscaliza, que é chamada de taxa de fiscalização. O que remanesce, você vai tirar mais um percentual em torno de 20%, que vai ser distribuído entre Ministério Público, Procuradoria do Estado, Fundo de Compensação e Defensoria Pública do Estado. Então, o trabalho do cartório ainda colabora com a receita desses órgãos públicos. Eu quero pedir desculpas à senhora se eu fui mal interpretado. Eu não soube, talvez, perguntar o que eu queria perguntar. Eu não queria saber quanto é que o dono do cartório ganha, não. Mas eu preciso esclarecer eu queria como saber feito para isso. onde vai esse dinheiro. E a senhora acabou de me explicar que vai para o federal, para o municipal, para o estadual. Daí, a minha pergunta, para onde é que vai esse dinheiro? Já que agora nós sabemos que esse dinheiro vai para a esfera pública. Uma parte dele e por que é que eles não transformam esses impostos, esse valor que os cartórios passam,
em serviço. A minha pergunta era para Entendi. era para chegar nesse assunto, né? Não era para saber exatamente quanto o oficial Mas ganha. é muito e nem que importante Mas você me explicou, foi muito bacana. para que a população saiba que, embora seja um serviço privado, embora nós tenhamos a obrigação de custear tudo aquilo, nós ainda estamos em estreita colaboração com o poder público, na medida que arrecadamos para esses poderes. Né? E nós não damos nenhum prejuízo, muito pelo contrário. Os cartórios são uma grande mão que está atualmente desafogando o Poder Judiciário de muitas E demandas eles que não precisam pegar esse dinheiro e colocar no lugar devido o Poder Judiciário, com todos os poderes que recebe esse dinheiro dos cartórios, dos registros de imóveis, e reverter para a população, sobretudo para essa massa que não tem condição de fazer o registro dos seus imóveis, que está na informalidade, na ilegalidade, e nem sabe que caminho tomar. Então a minha pergunta foi exatamente: para onde vai esse capital? Porque não usa esse capital em prol do próprio, até como a senhora falou, para girar o dinheiro, para girar coisa. Aí, o que né? eu sei informar para como é feita essa repartição, mas assim, exatamente de que forma O que é que ele isso faz com o alocado. dinheiro? É a mesma coisa que o governo federal faz com o Simples, Não, que mas recebe, eu o acredito- ISS e etc e tal. Né? Eu acredito que exista um direcionamento, sim, Deve vocacionado a existir, essas mas funções. deve existir, claro que sim, que Eu deve. realmente Agora, acredito. a minha E você vê a dúvida é por que Defensoria não Pública. mais? A Defensoria Pública, né? Ela presta um serviço Ela muito presta um serviço relevante muito para o relevante. cidadão. Sim, Entende? é através desse. Ela recebe um percentual pequeno, mas recebe. Uhum. Né? Então, Essa é assim, a minha pergunta. sim, O que é feito, o que está sendo feito com esse dinheiro exato. que é Então, repassado dos um dinheiro cartórios? que gira, acredito eu, sim, em prol de toda a sociedade. Bom, Léo, agora aquela história, né? Matei vários coelhos com uma cajadada só, De né? fato. Então, doutora Elia, ainda nessa pergunta, o governo é que abre, né, os editais quando precisa de um cartório, de mais um, ou isso a gente pleiteia, as pessoas, os advogados, os advogados pleiteiam isso como qualquer uma outra concessão, como uma lotérica da Federal, da Caixa Econômica, etc. Pois bem, os cartórios eles são criados por lei. Eles só podem ser criados ou extinguidos, né, extintos por lei. É lei de competência do Legislativo Estadual. Tá? Quem promove os concursos públicos para provimento dos cargos de oficial e tabelião é o Poder Judiciário, que outorga a delegação do serviço público. Então, não é uma concessão, não é uma permissão, é uma delegação que é feita a uma pessoa física. E eu friso isso porque é diferente de uma concessão de uma rodovia, em que você vai ter uma pessoa jurídica necessariamente como concedente, ou uma permissão, que vai ser um permissionário também, pessoa jurídica. Aqui, nesse caso do cartório, necessariamente vai ser uma pessoa física e que ela precisa ser habilitada em concurso público de provas Maravilha. e títulos. E esses concursos são promovidos periodicamente pelo Poder Judiciário e está prestes a sair um edital aí com bastante vaga. Olha, advogados, essa informação aqui do nosso podcast serve para você que está estudando direito ou já é advogado e tem interesse em enveredar nessa área que a doutora Ellen enveredou. Mas a minha pergunta já foi respondida. Vamos voltar aqui para o cidadão, né, que precisa de informações. Doutor Leonardo, eu quero te perguntar um negócio. O valor do ITIV, ou ITBI, é ITV ou ITBI? É o mesmo imposto? Não, Você né? vai falar ITIV e ITD, são diferentes. O que faz na hora da transferência do imóvel? Como é o nome desse imposto? ITIV. Só esclarecendo, o ITBI é o nome do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis dado pela Constituição Federal. Sim, No estado da Bahia, é no ITV. município, regulou, aqui em Salvador, o nome desse imposto é ITV. É ITV. É a mesma coisa. Pronto, eu imaginava, eu queria saber só isso, ITV ou ITBI. Agora que está polêmica, como eu sou leigo no assunto, também eu não sei exatamente, por isso que eu vos pergunto. Eu vendi um imóvel para o senhor, doutor Leonardo, de R$1 milhão. Opa! Bom saber que eu estou comprando um imóvel de R$1 milhão. Bom saber que eu tenho esse imóvel para te vender, né? Pois é, né? Eu vou Você registrar com muito prazer. Opa! Eu vou registrar. Então, assim, eu te vendi esse imóvel por R$1 milhão. Mas, lá no IPTU, no valor venal, ditado pela prefeitura, que o imóvel é meu, não é dela, Certo. ela quem dita as regras, dizendo que esse meu imóvel vale R$1 milhão e 200. Inclusive, o IPTU é arrecadado sobre R$1 milhão e 200.
Mas eu fiz um desconto no imóvel e te vendi por 1 milhão. O imóvel é meu, eu vendo por o valor que eu quiser. E aí você vai pagar o ITIV, o ITIV. É sobre 1 milhão que o senhor me pagou ou sobre 1.200.000 que a prefeitura diz que o imóvel vale? O ideal seria que você pagasse em cima do valor de 1 milhão, que foi o valor do negócio. Então não é assim. Não. Você tem que pagar o valor que é o valor equivalente àquele que é apresentado pelo município na regra do valor venal. E esse valor ele é atualizado mês a mês, ano a ano. Então, o que ocorre? Se de fato, lá no IPTU, porque veja, o valor venal para cálculo de IPTU, ele é diferente do valor para cálculo do imposto de transmissão, ainda existe isso. Que você vai olhar no seu carnê do IPTU, você vai ver uma coisa, mas na hora que você for me vender, você vai ver um outro número. E é esse número... E o número... maior, normalmente o maior, né? E o que eu vou vender é menor, maior. sim. Então, o que acontece? O imposto a ser pago vai ser sobre esse valor maior. Então, você vai pagar 200 mil reais, ou melhor, imposto sobre 200 mil reais a mais, que não seria o valor desse negócio que vinha a ser realizado. E, como existe legislação que assim o determina, o oficial do registro de notas, que é aquele que vai fazer a nossa escritura de compra e venda, ele depende de que esse imposto seja pago desta forma e que os emolumentos sejam calculados sobre este valor. E não do contrato de venda. E não o valor do contrato. E aí a gente tem duas coisas que podem acontecer. A primeira, e essa com certeza absoluta vai acontecer, é você pagar imposto sobre um valor maior. Essa é uma. A segunda é a seguinte: pode ser que, a depender do valor do negócio e do valor do imóvel, aquele valor maior ultrapasse a faixa de recolhimento do tributo. Porque, para que se entenda, no estado da Bahia, o cálculo do Mas existe imposto... uma faixa de percentual, 3%, 2%? Não, o imposto é por percentual. O valor dos emolumentos é de acordo com a faixa do imóvel. Aqui na Bahia, como eu ia dizendo, o valor é calculado com base na faixa do imóvel. Então, vamos dizer que este imóvel ele esteja na faixa entre 800 mil e 1 milhão e 100. E em cima disso você vai pagar 4 mil reais de imposto. Mas, para os imóveis de 1 milhão e 100 a 1 milhão e 800, você vai pagar 8 mil reais de imposto. Muda a alíquota. Muda, não é que mude a alíquota, muda o valor. Muda o valor objetivamente falando. Então, utilizando esse exemplo do imóvel de 1 milhão e 200 que você trouxe para mim, o que vai acontecer? Você vai pagar imposto sobre 200 mil reais a mais e você ainda vai ter que pagar os emolumentos numa faixa de valor maior do que aquela em que seu imóvel se encontrava. Ou melhor, que seu imóvel se encontrava não, além do valor do negócio. Então, se o valor do negócio foi 1 milhão, ele deveria estar categorizado na faixa de recolhimento, cujo preço estaria entre 800 e 1 milhão e 100. Como o valor do negócio foi de 1.200, ele vai ficar na categoria de 1 milhão e 100 a 1 milhão e 800, hipoteticamente falando, e você vai pagar um tributo maior, um valor de emolumentos maior do que aquele valor que seria pago se fosse tudo calculado em cima do valor do negócio. Doutora Heller, ainda nesse assunto a senhora recebe lá constantemente esses registros de imóveis, transferência, então é muito comum. A senhora, por exemplo, eu acho que seja, não sei se não for, a senhora fala. Chega lá, compra e venda de 1 milhão de reais e a senhora cobrar sobre 1 milhão e 200 nesse assunto que nós estamos falando aqui. Também. É muito comum isso aí. Isso. E aí vou explicar como funciona a parte do cartório, né? O cidadão, quando ele vai fazer o negócio com o seu imóvel, né? O Código Tributário diz que o imposto de transmissão ele precisa ser calculado, né, em cima do valor do negócio. Porém, existe aqui em Salvador, e falo somente de Salvador, porque o imposto de transmissão é um imposto de competência municipal, então cada município regula da forma que entende, observando os parâmetros da Constituição. Claro. E aqui o município de Salvador, ele estabelece que você não vai cobrar sobre o valor do negócio, que ele vai tributar em cima daquele valor que ele arbitra como sendo um valor de mercado, né? Então, existe a incidência do imposto de transmissão em cima desse valor, que pela lei municipal vai ser em cima do valor de mercado. E quando você vai fazer o registro, que é transmissão da propriedade efetiva, porque a transmissão da propriedade é quando você registra. Então, você vai ao cartório e aí existe a cobrança dos emolumentos
Só que os emolumentos, eles têm como base uma lei estadual, que é diferente dessa lei do município. E a lei do Estado, que regula a cobrança de valores no cartório, ela estabelece que vai ser feita com base em faixas de valores. Então, o cartório vai observar, porque existe nessa lei dos emolumentos do cartório a seguinte regra: você vai calcular o valor devido para o registro observando o que for maior entre o valor do negócio e o valor da base de cálculo do imposto. Então, nós vamos parametrizar a cobrança dentro do cartório no maior valor entre esses dois. Então, nós vamos olhar o valor do negócio e o valor em que incidiu o seu imposto. Se for diferente, para o registro, vamos considerar o maior. Se for igual, vai ser aquela base. Muito bem. E no caso, doutor Leonardo, nesse assunto de uma retomada, né, judicial ou de uma penhora, por qualquer que seja o motivo, não tão somente inadimplemento ao órgão que financiou, mas como se fosse um outro débito qualquer. E a prefeitura vai tomar esse imóvel, ou o credor, enfim, mas vai vender pelo valor de mercado, desconsiderando aquilo que está lá nos registros, né? Ou seja, o imóvel era 1 milhão, ele foi tomado, o valor que o mercado paga é 800 mil. Ele vai logo vender por 800 para poder pagar os débitos. Sim. Olha como a coisa é leonina. É cruel, leonina. Agora, E só voltando ao tema anterior, eu acho que ficou só um elemento pendente que é importante da comunidade saber, é que para esses casos aqui na cidade de Salvador é possível você pleitear judicialmente a restituição dessa diferença. era isso que eu queria saber. Dá para recorrer? Tem recorrido? É possível, existe recurso. Existe recurso não, existe ação judicial com esse objetivo e que existe proveito nas decisões que vêm sendo acolhidas pelo Poder Judiciário. Então, é possível sim você buscar os valores que você pagou a maior a esse título. Isso tem tido sucesso? Sim, tem sido proveitoso. Ou até buscar antecipadamente, que é o ideal. Perfeito. Eu vou... Antecipadamente Exato, é muito você melhor. pode fazer de forma antecipada. Porque, principalmente se depender do valor do imposto que você vai recolher, você pode, através de mandado de segurança, buscar a concessão de uma medida liminar, na qual o Poder Judiciário vai autorizar a oficial do registro de notas e a oficial do registro de imóveis que efetue a operação, no caso seja compra e venda, por exemplo, e que essa compra e venda possa ser registrada pelo ofício de imóveis com o pagamento do valor a menor e não com o pagamento do valor cheio, como foi explicado aqui anteriormente pela nossa amiga. E no Evelyn. caso de sucesso da ação, eu falo por quem está movendo a ação, no Sim. caso de reembolso, a estorno, doutora, desse valor dos tributos que a senhora pagou ao Estado, a transação foi feita, o cliente entrou na justiça depois, os dinheiros já foi feita a distribuição, os valores, e o cliente recebeu a estorno desse valor? Então, isso aí depende muito de como o juiz vai decidir, né? A gente vê êxito nesses processos chama de repetição do indébito, né? E muito, muito comum que o município realmente seja condenado a restituir a diferença, né? Isso tem sido, como o Léo colocou, uma coisa bastante recorrente. E o cartório, no caso assim de penalidade, o cartório Na reembolsa verdade, mas o cartório, na verdade, ele não entra nessa mesma lógica. Por quê? Porque a lei que regula a incidência do valor do cartório, ela é diferente da lei do tributo que o município está te cobrando, né? O imposto de transmissão inter vivos, ele tem uma base de cálculo diversa, né? Aqui o cartório não. O cartório é a segunda ponta. Ele vem de acordo com o que vem daqui, né? Por isso que eu acho que é mais interessante entrar antes de você fazer o pagamento, porque aí tanto o imposto vai ser recolhido de acordo com o valor do negócio, como o registro vai ser feito também com essa base. O problema de entrar antes, doutora, é perder a venda, né? Porque eu estou vendendo para ele, preciso do dinheiro, ele está comprando e entrar antes. Às vezes o que determina muito antes ou depois é a repercussão econômica, é o valor do imóvel. Isso. Que às vezes a pessoa entende que essa diferença é um valor que pouco repercute para ela naquele primeiro momento e ela prefere fazer o pagamento do tributo e cobrar depois, justamente para não perder o negócio. O negócio. Agora, doutor Leonardo, a gente vê aí, é muito comum, inclusive na sua vida aí de
de advogado, as pessoas recorrerem, né, a financiamentos de outros produtos, como de veículo, por exemplo, Sim. aquela coisa de juros abusivos e para revisional, né? Sim. Fugindo um pouco de cartório agora, tá? Uhum. No financiamento das entidades financeiras, tanto a administradora de consórcio como bancos, etc e tal, eu acho que 12% de Selic para um imóvel em 15, 20 anos é um absurdo. Um imóvel de 500 mil vai virar 4 milhões no final, se for calcular. É um absurdo, fora de qualquer... enfim. Existe revisional também para imóveis? Existe revisional Isso está também tendo para sucesso, imóveis. doutor? Olha, o que a gente chama de sucesso, eu prefiro dizer que vai muito de caso a caso. Você tem que fazer uma avaliação adequada do valor daquele contrato, qual a repercussão daquele contrato, porque o que é que acontece? Hoje o judiciário, ele mudou muito o posicionamento dele de alguns anos atrás. Eu cheguei a atuar numa época que financiamento de veículo, por exemplo, era determinado 12% ao ano, pouco importasse a taxa do contrato, ali era fixado. Mas ainda é assim, doutor? Não, agora mudou. Mudou, e por isso que eu digo a você que mudou tanto para veículos como para bens imóveis. Hoje se usa como regra a taxa média de mercado, estabelecida pelo Banco Central. Então, essa taxa média ela é calculada mês a mês e o Banco Central disponibiliza essas informações a respeito de como cada banco, como cada instituição financeira vem aplicando sua taxa de juros, e sobre aqueles valores calcula-se o que seria valor médio e aplica-se como taxa para aquele determinado contrato. Aí, a avaliação de cada caso é quem vai dizer o quanto é interessante ou não você buscar aquela medida. Isso inicialmente para os juros contratuais. Eu não estou falando aqui de juros de mora, eu não estou falando Sim, aqui de juros contratuais. com Juros de sectários, mora já etc. é inadimplência. Esses aí teriam que ser discutidos. Ó, galera, olha o que o doutor Leonardo está levantando aqui. Eu não quero aqui tomar nenhum partido, não sou advogado, eu sou do diabo talvez, né? Se é para as entidades financeiras ou se é para o consumidor. Mas é bom consultar um advogado, consultar um especialista para saber o que é que está fazendo, se está certo. E se fez bem feito, se fez mal feito, você tem como consertar. Daqui a pouco eu vou voltar com outra pergunta desse assunto, porque eu quero saber da doutora Ellen. Minha Casa Minha Vida, ou o primeiro imóvel da família, tem desconto nos tributos, doutora Ellen? Tem sim. Tem desconto, pelo menos na parte do cartório, né? Na parte lá que a pessoa vai registrar. Se ela declara que é o primeiro imóvel adquirido pelo sistema financeiro de habitação, ela tem direito a 50% de desconto nesse registro. Em todos os tributos? O registro. O registro. A parte do tributo municipal, aí depende da lei municipal. Né? Eu digo assim, no aspecto do cartório. O cartório, isso já existe regulado em lei. Minha Casa Minha Vida devia ser isento, né? Então, existem alguns outros imóveis, por exemplo, o FA, o Fundo de Arrendamento Residencial. Os imóveis que são né, registrados por esse programa, eles têm 75% de desconto no cartório, um desconto muito maior. Muito maior. Então, existe, sim, uma série de incentivos para incentivar também essa população a regularizar o seu imóvel. Né? Maravilha. Doutora Ellen, Urbis, IAPI, Inocop, o IAPI virou bairro, inclusive, em algumas capitais, aqui em Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, aqueles conjuntos do IAPI, que não tem mais, foi uma época dos industriários. Esses imóveis estão devidamente registrados, está tudo direitinho, tanto da Urbis. Por exemplo, em Salvador, nós temos uma cidade, como dizer assim, dentro da outra cidade, que é Cajazeiras, Sim. que tem milhões, milhares, milhões de imóveis, eu não sei. Sim. Estão todos eles regularizados? A maioria, sim. Né? Eu não tenho assim um dado muito preciso sobre essa informação, porque os cartórios de imóveis é o seguinte, eles trabalham em circunscrições, ou seja, nós temos competências. Então, assim, aqui em Salvador são 6, tá? Essa área não te pertence, Essa né? porção que tem esses imóveis, ela pertence à competência de um outro cartório. Entendi. Mas eu escuto o colega comentando que ainda existe uma grande procura por regularização no registro. Porque foi como, né, eu falei anteriormente, existe uma cultura muito fraca com relação a esse aspecto de formalizar e de registrar. Né? A cultura do registro ela ainda é muito... deixa muito a desejar. Mas nós não vamos parar, não. Nós vamos continuar lutando, Não. sobretudo vocês,
do direito, né, do registro de cartório, buscando sempre aí mecanismos para atender os dois lados, né? Principalmente. Por isso que é importante, essas oportunidades, elas são muito importantes, porque elas abrem um espaço de diálogo no qual é possível que a gente traga aqui as soluções, né? As soluções que existem, mostrar para o cidadão que é possível sim, que é um processo importante, que você precisa de ter assessoria jurídica, talvez até para entender melhor a relevância de se promover essas regularizações. Claro, e como diz aí o slogan Minha Casa Minha Vida, a casa faz parte da vida do cidadão que quer casar, quer constituir família, enfim. Procura um advogado para regularizar, procura um advogado e o cartório aí do seu bairro, regulariza, vai ver, pelo menos vai ver como é que está seu imóvel, regulariza, que é um bem muito bacana para a família. E por falar em regularização e bem, eu quero conversar com você, que gosta das coisas bem feitas e de segurança, tranquilidade, rapidez e, claro, economia na compra de um carro 0 km. Isso é muito bem provável que você pense em consórcio, porque pensar em consórcio, você pensa em economia, em rapidez, sim, né? Você pensa em segurança, em tranquilidade e, sobretudo, você pensa em estar economizando muito dinheiro. Se você apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aí na tela, o seu contato vai cair na nossa equipe de vendas e você vai ter um atendimento humanizado e nós vamos escutar as suas necessidades, confrontá-las com as nossas possibilidades e juntos vamos encontrar uma solução para a compra do seu carro. Em 2025 a Chevrolet faz 100 anos no Brasil. E o seu consórcio, 47 anos. Juntaram essas duas potências, a administradora Chevrolet e a marca Chevrolet, dá 147 anos. E fizeram uma festa, estão fazendo festa em 2025. E quem ganhou o presente é você. Fazendo um consórcio Chevrolet agora, você vai concorrer a um super prêmio mensal de R$100 mil. Ou um semanal de R$25 mil. Não tem juros, taxas competitivas e não tem taxa de adesão. Para você adquirir o consórcio Chevrolet é muito fácil e para ser contemplado é mais fácil ainda. Existem duas modalidades de contemplações do consórcio Chevrolet que você já conhece. Um é o sorteio, todos sabem, igualdade de condição, pela Loteria Federal. A outra é o lance, mas você provavelmente só conhece o lance livre. Quem der mais leva, né? Pois a Chevrolet ampliou essa questão das possibilidades via lance. Tem o lance livre, que você acabei de falar, e tem o lance fixo, fixado em 30%. Nem mais, nem menos. Nesta modalidade, todos serão contemplados com apenas 30%. Tem uma outra modalidade. Eu aceito o seu carro como lance, não importa o modelo, nem o ano e nem a marca. Traz, vamos fazer uma belíssima avaliação e você utiliza o carro como lance, no todo ou em parte. A outra parte é a troca com troco. Eu te devolvo em dinheiro. Mas você me fala, eu não tenho nem dinheiro para lance livre, nem tenho dinheiro para lance fixo, muito menos carro para dar de lance. E agora? Nós pensamos em você. Existe o lance embutido, como vovó já dizia, fritar o porco na mesma banha. Você vai utilizar da própria carta de crédito um determinado percentual e oferta de lance. Portanto, você nem precisa ter dinheiro no bolso para dar lance. É só sua boa vontade querer trocar o seu carro seminovo por um mais novo, ou por um 0 km, ou adquirir, ou simplesmente fazer uma poupança para você comprar o seu imóvel depois, ou até para registrar o seu imóvel, comprar mais um terreno, etc, etc e tal. Consórcio Chevrolet da fábrica para você. Doutora Ellen, muito obrigado. Doutor Leonardo, o tempo foi muito curto para nós três, mas foi muito bem aproveitado. Eu soube de coisas que eu não sabia, o nosso ouvinte também com certeza soube. Queremos agradecer imensamente a disponibilidade de vocês estarem aqui e esse show de informação. Obrigado, doutora Ellen. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado. Obrigada. Pois é, galera, então bate na porta do vizinho, avisa para todo mundo que Ailson Lino convida na Band News. Tem coisas muito bacanas para serem ditas, ouvidas e seguidas. Valeu, fui, até a próxima! Ailson Lino convida.
novidade e informação